Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, hoje caiu uma bomba no meio político, digamos assim, porque o Moraes, contrariando ali a vontade do PGR Augusto Aras, homologou a delação e soltou o tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o Mauro Cid. O surpreendeu porque o PGR, horas antes, tinha postado nas suas redes sociais que era contrário à delação de Mauro Cid, o que muitos enxergaram como uma ameaça, mas não adiantou. Moraes, mesmo assim, reagiu, homologou a delação e soltou, como eu disse, o Mauro Cid. O Dino elogiou a atuação da Polícia Federal e o clã Bolsonaro, até eu parar para gravar esse vídeo, não deu um pio sobre a soltura e também a confirmação de que Mauro Cid vai sim delatar. Eu vou falar quais serão as próximas etapas, mas antes quero agradecer, nós alcançamos e passamos aí os 189 mil inscritos. Muito obrigado a todos que chegaram e já se inscreveram. Estamos aí rumo aos 190 mil e a sua ajuda pode ser importante. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, como eu brinco sempre aqui, vai que é fã do mito, vai que é fã do clã Bolsonaro, manda o dislike, comenta aqui embaixo. Inclusive, se você não gostar do vídeo, comenta. A opinião de todo mundo aqui é sempre muito importante. Se puder, espalha, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui, não com a informação que circulou horas antes, que é o Mauro Cid tá solto e, enfim, vai delatar. Vamos entender porque a decisão do Moraes, ela é importante no sentido até de reagir ao que o Aras tinha falado há pouco tempo, já que depois que surgiu a informação que a Polícia Federal tinha aceitado o pedido de delação feito por Mauro Cid que foi ao STF com seu advogado, o PGR, então, Augusto Aras, para surpresa de zero pessoas, reagiu negativamente. Publicou uma nota dura nas suas redes sociais que diz o seguinte: alerta aos meios de imprensa que publicaram textos prejudiciais à população. A PGR não é de Augusto Aras, é da República Federativa do Brasil e é pautada pela Constituição. A PGR, portanto, não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal. Vejam bem, não aceita. Como aquelas de Antônio Palocci e de Sérgio Cabral, por exemplo. O subprocurador-geral da República, que se manifestou na delação de Mauro Cid, apenas postula que se cumpra a lei. Ele tem independência funcional para tanto. A imprensa lavajatista, que divulga manchetes e matérias vazadas de processos sigilosos, dando prosseguimento à Operação Lava Jato, da qual foi consorciada, é tão nociva quanto aqueles que fornecem informações deturpadas. Aí ele cutuca o jornalista do Globo. A repórter Malu Gaspar sabe bem disso. Só não deixou claro e desinformou em sua coluna. Meu Deus do céu. Por que tá tão bravo com a colunista do Globo assim, Ela escreveu uma coluna com o título PGR de Augusto Aras se opõe à delação de Mauro Cid. Aqui, aí eu li a coluna. De fato, traz ali o Augusto Aras se opondo, só que o que deixou o Augusto Aras irritado é PGR de Augusto Aras. Ele fala que ela não é dele, mas da República Federativa do Brasil. Sim, a PGR não é dele, como o próprio lembra, porém, a atuação dele à frente da PGR é péssima, na minha opinião, e faz parecer que ela é dele mesmo, é do tipo assim, nos fez lembrar lá no passado, quando a figura do PGR era... o pessoal brincava, zombava, que era o engavetador geral da República. Chegava denúncia contra o presidente, engavetava. O que aconteceu com o Bolsonaro. Vimos aí, e vivemos períodos difíceis na pandemia, e o PGR simplesmente engavetava tudo, é um negócio absurdo. Dependendo do que ele fizesse, poderia, na minha opinião também, se vocês discordam, deixa aqui embaixo, a atuação dele, do Aras, se fosse mais dura, poderia ter salvado vidas, inclusive. Sim, não estou exagerando, não. Dizendo isso na pandemia. Agora, voltando aqui à questão do Aras contra a delação do Mauro Cid. Será que ele ficou contra porque é contra a delação? Ou porque está com medo do que pode ser revelado e isso, de alguma forma, vai prejudicar aquele que o Aras tanto protegeu? Sim, me refiro aqui a Jair Bolsonaro. Então, será que a missão do Aras até o fim, ela está acabando ainda bem? É proteger aquele que o levou à PGR, que foi o Bolsonaro, e o reconduziu à PGR, que foi o próprio Bolsonaro. E vamos lembrar que chegou a ser cogitado
E o senador do PT, Jacques Wagner, chegou a articular nos bastidores para que Lula mantivesse, reconduzisse ao cargo o Aras. Um negócio de louco, né? Ter gente, digamos assim, do campo progressista defendendo isso. Mas ainda bem que isso aqui me parece que não vai para frente, né? Para tristeza certamente de alguns aí, inclusive do Jacques Wagner, que é da Bahia, do estado de Augusto Aras, e estava aí nos bastidores defendendo a recondução do mesmo. Mas, diante da posição do Aras, até dura aqui nessa nota, que muitos consideram, né, de certa forma, uma ameaça, ficou a dúvida se o STF iria ou não homologar a delação de Mauro Cid, porque o Aras pode até ficar contra, não concordar, não gostar, mas se o juiz homologar, acabou a conversa, né? A delação é feita com o investigado ali, diretamente com a Polícia Federal. Até então que algumas horas depois dessa nota do Aras, Moraes reagiu e não se deixou intimidar, e foi divulgado o seguinte, que o ministro do STF, Moraes, homologou o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e também concedeu liberdade provisória com medidas cautelares. Inclusive, quando eu parei para gravar, já tinha sido divulgado que o Mauro Cid já tinha saído lá de onde ele estava preso. Então, as medidas são uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento em juízo em 48 horas e comparecimento semanal posterior, sempre às segundas-feiras, proibição de sair do país e entrega do passaporte em 5 dias, cancelamento de todos os passaportes emitidos pelo Brasil em nome dele, suspensão de porte de arma de fogo, assim como de certificado de registro para coleção, tiro esportivo e caça, proibição de uso de redes sociais, proibição de falar com outros investigados, inclusive por meio de seus advogados. As exceções são, então, aqui teve até uma flexibilização do Moraes, vejam bem, né? Não pode falar com outros investigados, mas deixou aqui exceções, mulher, filha e pai dele, que também são investigados aí. Moraes ainda determinou o afastamento do tenente-coronel do exercício das funções de seu cargo de oficial no Exército. E na decisão, Moraes afirma que, em caso de descumprimento das medidas cautelares, Cid deve voltar para a prisão. Aqui vai destacar uma matéria do antagonista, que eu saí pesquisando vários sites. O G1 informou que a PF aceitou firmar um acordo com Cid. O antagonista, na ocasião, confirmou. Só que vejam bem, como mostramos, os agentes só aceitaram seguir com as tratativas após a promessa de que as informações prestadas pelo tenente-coronel chegariam à cúpula do Palácio do Planalto. Pensa como é que tá nesse momento a família Bolsonaro. Tem razão, da Michelle tá chorando em culto religioso, como eu mostrei pra vocês no vídeo. Quem não assistiu esse vídeo, estourou aqui no canal, como tem estourado aí vários outros. A Michelle lá se vitimizando, como se estivessem, né, ali a família sendo alvo de perseguição, de injustiça. É muita cara de pau, depois de tudo que esse pessoal fez ali no poder, ainda ter a coragem de se dizer vítima, mas faz parte da estratégia de se vitimizar, tentar despertar algum tipo de sentimento nas pessoas e tudo mais. Aqui a matéria vai destacar que a liberdade provisória foi concedida, então, após a homologação do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, que a delação refere-se ao inquérito das milícias digitais e a todas as investigações conexas, como a apuração sobre a venda de presentes oficiais recebidos pelo governo Bolsonaro. E na decisão, Moraes destacou que a manutenção da prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas. É claro que ele saiu por conta desse acordo, tipo, olha, né, então eu vou delatar e tal, você flexibiliza, como eu tinha adiantado aqui ontem, né, a situação do pai, né, que é o general Lorena Cid, estava preocupando o Mauro, e isso pode ter influenciado nessa sua vontade de fazer a delação. Agora, quais são as próximas etapas? Como eu disse, mesmo o Aras sendo contrário, ela vai acontecer, a delação, porque o Ministério Público Federal, que o Aras ali, digamos, é o chefe máximo, é uma das partes aptas que poderia negociar o acordo, mas a Polícia Federal, autorizada, né, não é agora, é desde 2018, né, quando o presidente ainda era o Temer. Então a PF foi autorizada desde então pelo STF a conduzir a negociação diretamente com o investigado. Então a Polícia Federal aceitou firmar um acordo com Mauro Cid. Então pode o Aras espernear o quanto quiser. Aqui outro ponto, né, para ter validade, Moraes precisaria homologar o acordo, o que ocorreu nesse sábado. O ministro agora avaliará nesta fase, uma fase que se inicia, se a colaboração foi feita de forma regular, legal, se os benefícios previstos ao investigado estão adequados à lei e se não foram prometidas coisas impossíveis de serem concedidas. A partir do recebimento da proposta, todo o processo passa a ser confidencial e o investigado passa a ser obrigado a renunciar ao direito ao silêncio
em todos os depoimentos que prestar. Então ele vai ter que falar, já falou muito. O depoimento mais recente ficou lá quase 10 horas em depoimento no mesmo dia em que Bolsonaro e Michele ficaram calados. A partir dos depoimentos de Mauro Cid, novas diligências serão tomadas, entre elas prisões e buscas, e a lei prevê que a delação, mesmo após homologada, seja rescindida caso Mauro Cid dolosamente não conte tudo o que sabe sobre os fatos investigados. Se isso ocorrer, ele corre o risco de perder os benefícios. Tem que ter cuidado para não, como provocou lá o Aras, né? Para não produzirem novos Paloccis e Sérgio Cabral aí, né? Porque depois eles se beneficiaram de eventuais abusos e erros processuais, porque sim, o devido processo não foi respeitado contra eles e agora posam de santos, mesmo a gente sabendo que eles não são. O Dino, ministro da Justiça, reagiu e disse: minhas homenagens à equipe da Polícia Federal, que atuou para o andamento da colaboração premiada do senhor Mauro Cid. A PF atuou com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do STF. Bom, pessoal, e para fechar, né, o Mauro Cid tem que ter proteção muito especial, não apenas pelas vinculações de Jair e família com gente perigosa por aí, né, como foi divulgado já a questão dos milicianos, eu já falei isso aqui várias vezes, mas também para evitar que algum fanático, né, apoiador do mito, faça algo contra Mauro Cid na tentativa de proteger Jair Bolsonaro. O advogado, inclusive, já disse que teme pela vida do seu cliente, então eu espero, né, que tenha uma proteção muito especial para o Mauro Cid. E o clã Bolsonaro, até quando eu parei para gravar esse vídeo, estava em silêncio. Não deram um pio nas redes sociais sobre a soltura, né, de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair, cuja função era cumprir ordens dadas por quem? Por Bolsonaro. Então, Bolsonaro tá muito encrencado, pessoal. E é isso. Eu fico por aqui. Deixa aqui o que vocês acham. A opinião de vocês é sempre muito importante. Valeu e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.